Nós temos falado no Evangelho de Mateus, eu estou no capítulo 5, investi um tempo de umas 2 semanas, mais ou menos, em torno das chamadas bem-aventuranças, dos macários, que Jesus, ao usar essa expressão, designou-os como espiritualmente felizes. É o que significa o termo, a expressão original, macários. Não é o cara que se tornou o mais rico do mundo, o mais poderoso, o mais famoso, o mais impressionante, o mais notável, o mais perceptível. Nada disso. Isso tudo é coisa mundana. Isso é tudo parte daquela oferta que nós falamos bastante dela aqui em Mateus 4, naquela última tentação das 3 de Mateus 4, quando o diabo mostrou todos os poderes deste mundo a Jesus e disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então, esse conceito de prosperidade, que vem sendo ensinado na maioria das igrejas, por muitos pastores, líderes e sacerdotes de todo tipo, é tudo que Jesus não ensinou. Tudo. Se você quiser entrar num estado de paganismo desobediente ao Evangelho, se você quiser entrar numa rota de colisão com o Espírito de Cristo, com o Espírito de Evangelho, obedeça o que esse pessoal está ensinando vocês acerca do culto ao dinheiro, da idolatria a Mamon e dessas obsessões todas que têm tomado conta de tantos de vocês que perderam a alegria, perderam a fé, perderam a emoção espiritual, perderam a sensibilidade, perderam a pureza, a ensinabilidade, desaprenderam os pensamentos de Cristo, se é que algum dia tiveram essa categoria da mente de Cristo como referência para seus pensamentos, para seus discernimentos, para seus paradigmas, para as suas conclusões. Conclusão, é em razão disso que a gente não encontra macários, bem-aventurados segundo Jesus, no cristianismo. A gente encontra muita gente que não quer saber de cristianismo, nem de religião, e que são, do ponto de vista de Jesus, verdadeiros macários, verdadeiros bem-aventurados. Agora, na religião, está cada dia mais difícil de encontrar. E até mesmo essa minha fala aqui gera coceira nos ouvidos, perturba pessoas. O cara diz: eu não vou lá não, para ficar ouvindo. Aí, ouvindo o quê? Ele não vai poder dizer que é a mensagem do Caio, porque eu me entrego à simplicidade de ser um mero repetidor da mensagem original do Evangelho. Então, a insuportabilidade do Evangelho é que coloca você nesse estado de ficar com coceiras do ouvido quando me ouve falar. Porque você, como diz Paulo, se cercou de mestres, de coaches e de outras pessoas que só dizem o que você quer ouvir, que vão corrompendo você, falando em nome de Deus e de Jesus e desensinando a mensagem do Evangelho. Fazem de vocês cristãos antagônicos ao espírito do Evangelho de Cristo Jesus. Mas ontem eu falei demais sobre isso. E eu cheguei num ponto aqui em que quem não entendeu porque não quis. Porque eu fui simples, embora na simplicidade, minucioso na explicação do significado de quem são os macários, os bem-aventurados. E diz, quando nós entramos em Vós sois o sal da terra, que para ser sal tem que ser um macário, porque é o macário que dá o gosto, que dá o caráter, que dá o sabor, que dá as características, que traz a natureza do sabor de Cristo e do Evangelho para a experiência da existência humana. De modo que, se você não for espiritualmente um bem-aventurado,
Se a sua mulher olhar para você e não enxergar em você um bem-aventurado, um ser ensinável para Deus, um coração aberto para o Espírito Santo, para o Evangelho, para a pureza do ensino de Jesus, se você não for uma pessoa que se importa, se condói, que não tem medo de chorar, que é homem, mulher o bastante para derramar lágrimas, chorar com os que choram, para aprender a sorrir e a se alegrar com os que se alegram, se você não for uma pessoa que se autocontrole como um manso, que pode quebrar e arrebentar, ele é manso não porque ele é fraco, é porque sendo poderoso decidiu não liberar nenhuma forma de energia que não seja segundo o Espírito de Cristo Jesus. Se você não for alguém que tenha coração para a miséria humana, um misericordioso, se não for um construtor de pontes, um pontífice, um pacificador, começando da sua relação conjugal com a sua mulher, com seus filhos, com a sua casa, com a sua parentela, no seu trabalho, no mundo, onde quer que você esteja, onde quer que você viva, por onde quer que você passe, se você não for esse emblema da pacificação do Evangelho, você não será e não terá o gosto de Deus na vida, não será sal de nada. Se não tiver esse espírito dos Macários, não terá perseverança, a resiliência, a resistência para atravessar a tribulação, a perseguição por causa da justiça, para suportar a infâmia, para suportar a blasfêmia dos outros contra a sua vida, para suportar tudo quanto Jesus disse que inventariam contra você, porque eles se tornam essas pessoas em relação às quais eu já me referi, que o Evangelho gera incômodo nelas. O Evangelho lhes é incômodo. O ateu acolhe, gosta. Eu encontro ateus que diziam, olha, eu não confesso que eu creio em Deus. Agora, de certa forma, o Deus que você anuncia é um Deus que me faz querer crer. É um Deus que em momentos difíceis eu tenho às vezes até a ousadia de dizer, eu ainda não te conheço, mas Caio aparentemente te conhece. O Deus que ele conhece é aquele com quem eu tenho a coragem de erguer uma oração. Mas você fica incomodado, você fica perturbado, você fica aflito comigo, desesperado. Agora eu vou perturbar você, como Elias foi perturbador de Israel, mesmo depois que lhe decapitaram a cabeça. E eu estarei aqui como os apóstolos, e essa mensagem ninguém vai calar, nem depois da minha morte. Eu tenho convicção disso, mais convicção do que eu estou vivo aqui na tua presença, você entendeu? Não há nada que alguém ou que qualquer um possa fazer contra mim. Nem todos os demônios do mundo reunidos, só eu posso fazer mal à mensagem que eu prego. E em nome de Jesus eu não farei. Eu estou aqui para ser testemunha dela, para ser um Macário testemunhante e perseverante, resiliente, ousado, corajoso, intrépido, no anúncio de Jesus, mesmo que eu estivesse sozinho, e mesmo que sozinho, em algum momento eu fique, não me interessa. Eu não preciso de validação humana, eu tenho validação de Deus e da nuvem de testemunhas angelicais e de principados e potestades da região celestial que aplaudem a verdade de Deus na minha boca, chegando como salvação da graça de Cristo para todos os seres humanos que queiram ouvir, todos os que queiram ouvir. Com relação ao teu som, Marcos Aurélio, diz que tem aí, deve ser só você, eu não vi ninguém mais, e o microfone está do mesmo jeito que sempre esteve, e eu não vou poder ficar dando uma
de técnico de mim mesmo, estou falando alto, melhore o seu som, por favor. Olha só, eu disse que para ganhar o gosto, o sal da terra, tem que ser macário, tem que carregar o gosto do caráter de Cristo, que só carregam esses bem-aventurados, que praticam essas bem-aventuranças espirituais. Do contrário, você é só um filho da religião, do cristianismo, e blá, 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 que eu cansei de repetir. E quando eu cheguei ontem, depois de exaustivamente passar uma semana inteira falando do sal, de que ele precisa morrer, se dissolver, desaparecer no mundo, para dar gosto à terra, à sociedade, à vida, às relações, como o sal, que se não se dissolver não tem significado, vira um monturo insípido. Depois de uma semana nisso, nós chegamos à luz, é onde nós estamos. Luz de quem? Luz para quê? Foi o que eu falei ontem, continuo hoje. Se a luz é o que vocês chamam de luz, se a luz para vocês, se a luz para vocês tem a ver com erguer uma quantidade enorme de templos, com luz de neon em cima, com propagandas e placas enormes, se a luz para vocês levantarem dinheiro de maneira abusiva e opressiva, para colocarem uns programinhas de mentira, de falsificação, de estelionato do evangelho na televisão e no rádio e na internet. Então, cara, você pode ter o dinheiro do Elon Musk, pode botar propaganda de Jesus em Marte, na Lua, porque não terá luz de Deus iluminando a mente humana em lugar nenhum. Vai continuar tudo como Dantes do Quartel de Abrantes, você entendeu? Porque se você não for Macários, se não carregar o caráter de Cristo, o espírito, a mente, a emoção, o sentimento, a atitude, o comportamento natural de Jesus como fruto expressivo de uma vida que não precisa fazer força para ser o que é, que dá fruto com a mesma espontaneidade com a qual as árvores frutíferas saudáveis dão seus frutos, e dão como os frutos da árvore da vida todos os dias do ano, o tempo todo dando fruto. E como a árvore da vida, se diz lá no Apocalipse, até as folhas servem para a cura dos povos. Assim também a vida desse, que como uma figueira de Deus, como uma videira de Deus, como um ramo da videira verdadeira, como Jesus disse em João no capítulo 15, dá fruto bom, gostoso, que traz alegria à existência, que alimenta a vida. Se não for assim, você pode investir no que você quiser, pode gastar sua grana com os coaches que estão ficando milionários, milionaríssimos às suas custas, à sua idiotice, gastando dinheiro para cultuar Mamon, para ver se sai da sua pobreza material ou da sua remediação material, para não ganhar jamais nenhum tipo de riqueza espiritual, porque Jesus diz que o bem-aventurado é aquilo que sai de dentro, do coração, que procedem as fontes da vida ou da morte. Tem que nascer de mim, é daqui que sai a fonte de água viva, do seu interior fluirão os rios de água viva, do seu interior fluirão os sabores do sal celestial, do seu interior fluirão as luzes dessa candeia enfogarada do Espírito Santo no coração da gente, como eu disse ontem. Para Jesus, há 2000 anos atrás, luz não era elétrica, luz não era de qualquer outra natureza, era luz de chama, era luz de candeia, é o que ele diz aqui. E é a imagem que ele usa. Vós sois a luz. E ele vai dizer aqui, vocês são a candeia.
Vocês são uma lâmpada que tem que ter, como na parábola das virgens, lá em Mateus 24, tem que ter azeite. Tem que ter azeite para ficar aceso, para aguentar a noite longa da história humana. Com fogo, com luz no coração, acendendo a alma o tempo todo e todo dia. Do contrário, você pode ter começado até como daquelas 10 virgens, algumas começaram com óleo e azeite e fogo na candeia. Mas com o passar do tempo foram se esfriando, porque o noivo demorava, elas perderam a alegria e a exultação da esperança, como diz a Epístola aos Hebreus, que diz que não tem nada mais perigoso espiritualmente, preste atenção, do que a gente perder existencialmente a alegria e a exultação da esperança, vinculada a essa certeza de que ou eu estou indo para o Senhor a qualquer momento, ou o Senhor está vindo para mim a qualquer momento, e não há ninguém que mapeie e com honestidade possa oferecer a você uma cronologia da volta de Jesus, porque ele não deu isso para ninguém. E quem disser que tem, está mentindo. Por mais bem intencionado que seja, está mentindo, está enganando, ou é um indivíduo que se idiotou, porque Jesus disse, quanto aquele tempo, quanto aquela hora, quanto aquilo tudo, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho. Mas tem pastor aí que diz que sabe. Outro dia eu vi um que eu conheço desde que ele era um jovem gordinho, cheio de pretensão, queria ser prefeito da cidade dele, queria ser deputado federal, senador, não sei o quê, babá, babá, já quis de tudo. E já participou da marcação da volta de Jesus umas 5 ou 6 vezes, mas continua com a mesma cara de pau. Estava num podcast e o entrevistador falou, então vamos falar sobre a segunda vinda. E ele lá assim, vamos falar. Jesus vai voltar. Só que eu fiquei ouvindo o que ele disse a respeito da segunda vinda e só é algo que ilude a quem não sabe nada. E aí mantém o indivíduo em falsas esperanças. E o que acontece é que quando elas não vão se cumprindo, como não tem se cumprido de acordo com esses escatologistas dos últimos 2000 anos, pelo menos desde Montano para cá, fazendo previsões da volta de Jesus, o que vai acontecendo é que uma quantidade enorme de pessoas vai ficando cínica, vai perdendo a alegria, vai perdendo a esperança, vai se sentindo abobalhada. E aí perde aquilo que não pode faltar em nós, que é a alegria e a exultação da esperança. Que é como Jesus disse, regozijai-vos, exultai, erguei as vossas cabeças. Erguei as vossas cabeças, olhem para os céus, a vossa redenção se aproxima. Agora, para ter essa atitude existencial, tem que manter viva no coração a alegria e a exultação da esperança, que é o que me faz acordar todos os dias, todos os dias. Hoje eu acordei, botei meu pé para fora da cama, e como eu faço todos os dias, eu disse no meu coração, Senhor, hoje é mais um dia no qual eu posso ir ao teu encontro. E hoje é mais um dia no qual tu podes vir ao meu. Não importa se sou eu vindo a ti ou tu vindo a mim, todos os dias da minha vida eu quero viver com essa alegria, com essa expectação, com essa esperança, com essa energia, com esse poder, com essa chama, com esse azeite. Quero ser uma virgem acesa. Não quero ficar impressionado com supostas demoras da volta do Senhor. Ele mesmo, em todas as parábolas escatológicas relacionadas à sua segunda vinda, disse que demoraria
Em todas as ocasiões ele disse que demoraria, e quando disseram, nos dá o tempo aqui no particular, só para a gente, os teus íntimos, ele disse, olha, nem os anjos sabem, cara. Nem o filho sabe. Isso é algo que o Pai reservou somente para si, então não é tema para vocês. O tema para vocês é: anunciem o Evangelho, ensinem o reino de Deus, vivam o reino de Deus, sejam macários de Deus na face da terra. Sejam o gosto de Deus, a preservação de Deus, a ardência de Deus, a sede de Deus, a chama de Deus no mundo, a luz do mundo, vós sois. E aí, quando a gente associa a afirmação de Jesus, que é uma afirmação coletiva, plural, vós sois, mas que, como eu disse ontem, só se torna realidade a partir do indivíduo. Não dá para a gente ficar esperando que uma coletividade se torne a luz do mundo. Só haverá uma coletividade luz do mundo se indivíduos dessa coletividade, cada um deles, estiverem acesos pela chama do fogo da luz do Espírito Santo no coração. Sendo luz a partir de si mesmo. Luz em casa. Luz na cama, luz do casamento, luz com os filhos, luz dos relacionamentos, luz profissional, luz no trabalho, luz científica, luz acadêmica, luz de serviço, luz de prestação de toda sorte de socorro humano a quem quer que necessite em qualquer âmbito da vida, porque tudo é digno quando é feito com amor e para Deus, transforma aquele ato generosamente praticado com amor, por mais simples que seja, num ato luz, porque decorre de um ser luz. Como Jesus disse, os olhos de vocês são a lâmpada do ser de vocês. Se vocês olharem bem, com olhar limpo, se interpretarem bem, se pensarem com pensamentos de Cristo a vida, se interpretarem com os pensamentos de Jesus, vocês serão projetores de luz na terra. Onde vocês cheguem, vocês serão seres de iluminação. Não apenas serão iluminados, mas serão iluminadores naturais da vida, se forem esses macários de Deus. Do contrário, vocês podem ser milhões, até bilhões, mas o mundo vai continuar em treva, como está. O cristianismo é a maior religião da Terra, por enquanto ainda, pau a pau ali com o islamismo. E é só uma religião, é só um fenômeno político, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com grana, poder, dinheiro, continuidade histórica. Quando tem um papa bom, gente boa, como Francisco, aí tem um esforço muito particular dele e de alguns sacerdotes que não são a maioria espalhados pelo mundo, e de alguns milhões de cristãos católicos espalhados pelo mundo tentando melhorar a igreja. Mas é um esforço individual. Se ele morre amanhã, sabe lá quem vai ser eleito. Pode ficar tudo horroroso como estava. Tudo horroroso. Pode ficar pior. Pode ficar tão ruim quanto está a igreja evangélica no mundo inteiro. Está horrorosa. Nessa era do Papa Francisco, a Igreja Católica, do ponto de vista de liderança e de opinião que se torna planetária, que se mundializa, é muito mais cristã do que os evangélicos nos Estados Unidos, da América Latina, no Brasil, na África, e onde eles são um pouco menos ofensivos é na Europa, porque resolveram ficar calados, se tornaram pós-cristãos. E aí, no silêncio deles, têm adotado até causas boas, melhores do que adotavam quando eram comprometidos com a religiosidade cristã europeia. Agora, você entende se você quiser, mas claro, não dá para ser. Ontem,
eu perguntando luz de quê e luz para quê, eu dei um monte de exemplos dessas falsificações de luz. E como a gente vai se enganando com elas. E vai perdendo um tempo imenso, sem ouvir a simplicidade do que ontem eu afirmei e repeti, hoje vou ter que começar repetindo. Quando Paulo diz, porque o fruto da luz, a luz dá um fruto. O fruto da luz não é o encandeamento das pessoas. Não, o fruto da luz consiste em toda justiça, ou em toda verdade, justiça e bondade. Você pode repetir comigo? Pois o fruto da luz consiste de toda justiça, verdade e bondade. Ou seja, uma continuidade do espírito dos macários. É o mesmo espírito de quem é sal. Então aqui se repete da luz a mesma coisa. Se você não é um Macários, você nunca foi nem será a luz, e não há nada que você possa fazer, por mais histriônico, histérico, povo agradável, povo de Deus do meu Brasil, pode fazer o que você quiser. Não será luz. O sussurro de uma viúva chegará com muito mais poder de iluminação do que qualquer gritaria desses loucos que vocês seguem, não sei nem como, nem porquê, e nem por causa de que atraso mental vocês se permitam tais realidades horrorosas. Vós sois. Aí dá vontade de perguntar a Jesus, se a gente levar em consideração, como eu falei ontem, o cristianismo que tomou para si a prerrogativa de ser representante de Jesus na face da terra, se a gente cair nessa asneira e a gente considerar o tal do cristianismo, que não passa de um fenômeno religioso, financeiro, econômico, geopolítico, uma potestade espiritual e estatal e política, como de fato é, e que busca poder desde o Império Romano, e é o único remanescente vivo do Império Romano original constantiniano, é o cristianismo, no lado ocidental da Terra, que tem mais de 1,5 bilhão de pessoas e não ilumina nada do planeta. A gente está morrendo de calor, o mundo está morrendo de fome, o mundo que tem 1,5 bilhão de cristãos tem metade da sua população morrendo de fome, indo para a cama com fome, com sede, doente, mal alimentada. Ora, se nós temos mais de 1/6 da população do planeta, quase um grupo que chegaria a 2/3, e o mundo não muda, é porque o que nós somos não tem nada a ver com Jesus. Porque Jesus, para começar, não chamou 200 mil para segui-lo, ele chamou 12. Porque ele acreditava no poder qualitativo daquela impregnação, daquele contágio celestial. Então, portanto, o que vocês chamam de igreja e de representante de Deus, de onde provém o testemunho do Evangelho, que é o cristianismo, é tudo menos esse lugar de onde provém o testemunho de Deus, porque vem no máximo o discurso doutrinário de Deus, pervertido, mas não vem a prática do Evangelho, não tem o fruto da luz, que consiste em justiça, verdade e bondade. Não tem. O que tem é institucionalidade, oficialidade e uma ambição desmesurada pelo poder, pela dominação, pela aparição, pela demonstração,
o que tem é o espírito dos piores inimigos da cruz de Cristo, dos crucificadores de Jesus. É a isso que matou Jesus que nós chamamos de nós, e com o que nós nos identificamos. E aquilo que nós defendemos é justamente aquilo que liquidou, que matou Jesus. E que depois da ressurreição, disse que a ressurreição tinha sido a obra apenas de um falsário. De um falsário. E quando dão testemunho de que Jesus, quadrangularmente, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará, é só um chavão que não tem nenhuma correspondência a vida nenhuma, é um quadrado mesmo, que não tem nenhuma correspondência à vida, que não dá o fruto, que não tem o gosto do sal, nem dá o fruto da luz. Aí a gente fica se enganando e enganando os outros, levantando bilhões, bilhões, bilhões em nome de Deus, para dar testemunho de Deus na terra. E o mundo continua o mesmo, exatamente o mesmo, porque até a sua igreja não melhora. Lá continuam a ver os ricos, riquíssimos, e os pobres, paupérrimos, na sua igreja. E você diz que precisa encher o Congresso Nacional de deputados e senadores da laia dos seus crentes, do cristianismo, para ter essa laia, essa cambada que está aqui, que só pensa no umbigo e nas vantagens que podem obter, e que são os seres mais sem vértebra que a gente possa conhecer dentro do Congresso Nacional como representantes dos interesses da Igreja de Cristo da Terra. Mentira, do diabo, do demônio, disfarçados perversos, e vocês aplaudindo, e vocês dando dinheiro, e vocês dando força, e vocês alimentando, e vocês frequentando, e vocês indo contra quem diz que não é verdade, e vocês com coceira no ouvido quando o verdadeiro evangelho é pregado. O que fazer de gente como você? Luz de quê? Luz para quê? Isso aí é luz negra, luz do Tártaros, luz do inferno, luz do Hades, mas não é luz da Nova Jerusalém, não é luz do Espírito Santo, não é luz das chamas de fogo no Pentecoste verdadeiro, não é luz na candeia no coração das virgens que não desanimaram, mas levaram óleo, azeite para a espera, não importe o quanto o Senhor demore a voltar, eu não demorarei, todavia, logo, logo estar com Ele. Luz, luz, meus queridos. Agora, você fica esperando que isso aconteça de um chamado avivamento, né? Que tem a ver com esse negócio de acender luz. Avivamento originalmente vinha daí, de acender a brasa, o fogo. Quando essa terminologia começou a ser usada pelos puritanos e pelos filhos dos puritanos e por outros grupos assim na Europa e nos Estados Unidos, e depois chegou como moda aqui no Brasil, sempre foi algo que tinha a ver com coletividades supostamente avivadas. E aí a associação que se fazia a essa luz, a esse avivamento, a esse embraseamento, que supostamente era do Espírito Santo, era o fato de que o pessoal falava em línguas fora da hora, aos borbotões, línguas carnais, aprendidas com a mulher do pastor, com a profetisa de plantão.
ou a língua que o pastor falava quando não tinha o que dizer, ele solta um aliando-lhes cântaros para ver qual é a próxima frase. Nessa mentirada toda, que produziu só o que vocês veem, ou seja, palha, feno e coisa nenhuma, poder nenhum, vida nenhuma de Deus. É o que está aí, à nossa volta, que não se mantém. E todo mundo, toda vez que chega uma igreja, aonde começa um movimento de gente cantando muito, tocando, luzes diferentes, baterias, sons, danças, tem que ter moveres diferentes para cada hora, e eu estou aqui ficando velho. Já sou mais velho do que Paulo quando morreu, já sou mais velho do que Pedro quando morreu. Já cansei de ver. Já cansei de ver. E começa e é tudo fogo de palha. Acaba, 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 acaba. Onde estão? Eu vi avivamentos e histórias de avivamentos e de luz acesa nas igrejas desde criança. E o que é que aconteceu? Por exemplo, a igreja Lagoinha, que vocês todos conhecem, já ouviram falar, começou de um avivamento no tempo do Rego Nascimento, do pastor Enéas Tonini. Pessoas extremamente rigorosas, severas, pesadas, mas sinceras. Eu os conheci, especialmente o pastor Enéas Tonini. Eu o conheci ainda menino e depois tive muita conversa com ele, já adulto. E quando... Eu não estou entendendo nada, fala para mim. Oi? No Instagram aqui, obrigado. Então, tive conversas, muitas conversas com ele, depois que eu já era pastor, conhecido no país inteiro, e de vez em quando a gente batia papo. Ele se tornou membro, com toda a denominação da Igreja Batista Renovada, da Associação Evangélica Brasileira, era comigo que conversavam. E eu me lembro do tempo que, com todos os rigorismos exagerados da Lagoinha, e com todas as ignorâncias exacerbadas, e foram tantas as exacerbações, que o próprio pastor da igreja, que naquele tempo era o pastor Rego Nascimento, teve um colapso emocional, porque naquele tempo o avivamento era não conseguir mais ter tempo para dormir, para descansar, para tirar férias, para repousar. Era viver num estado de excitamento emocional, psicológico, lutando contra os diabos, os demônios de todos os lados. É demônio para cá, demônio para lá, espírito. Ou então tem que ter batismo com o Espírito Santo, tem que falar em línguas, fala, repete, diz glória, 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 aleluia, 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 até que o cara começava a repetir uma algaravia estática, tudo carnal, na ignorância, mas com um mínimo de sinceridade, mas uma vida emocionalmente adoecida, insuportável, inaguentável, a tal ponto que o pastor Rego Nascimento não aguentou, ele teve um colapso emocional, nervoso. Eu creio que foi bem no início dos anos 70 ou no finzinho dos anos 60. Mas eu me lembro do dia e da hora em que um amigo dele, que era meu pastor, pastor da minha casa, da minha mãe, reverendo Antônio Elias, e também amigo do Rego Nascimento, do Enéas Tonini, de todo mundo, me falou que o pastor Rego Nascimento tinha tido um colapso nervoso. E olha, isso eu ainda era bem jovem, começando meu ministério. E eu vivi décadas e décadas do meu ministério e ele nunca conseguiu se recuperar daquele colapso nervoso produzido pelo avivamento. Porque era um avivamento de excitamento emocional, excitamento
me desculpe a expressão, carnal. Era aquele excitamento de frenesi. Aí não tem alma, não tem mente, não tem emoção que se suporte. Assim como a alma humana não aguenta um estado de paixão por mais do que 4 ou 5 anos, o cérebro não suporta. Ninguém aguenta ficar apaixonado pela mesma mulher, pelo mesmo homem. Eu estou falando de paixão, aquela paixão ardente, desejosa, que você quer comer, degustar, você quer devorar o outro, você quer possuir. Todo mundo aqui que já apaixonou sabe o que a paixão faz. Ela é loucura total. Como os gregos acertadamente a chamavam de patos, de onde vem a nossa expressão patologia ou patológico. Vem desse estado original de paixão. A paixão é o que caracteriza, na expressão grega, a primeira e mais expressiva e repetitiva forma de loucura, pelo menos de loucura temporária. Com o passar dos anos, se foi observando que as paixões tinham tempo de duração. Ela só não tem tempo de duração quando ela não é paixão, quando ela se transforma numa obsessão. Aí ela continua de outros modos, e não é o tema do dia. Eu já falei muito sobre isso naquele meu curso Cabra Macho, Sim Senhor, sobre a paixão como obsessão, como posse, sobre as tais das mulheres que amam demais, ou isso e aquilo. Não é o caso hoje. Mas o que eu estou dizendo é que os avivamentos cristãos não passavam de estado de euforia semelhante a uma paixão. Aí, quando ela dura muito tempo, ela dura 4, 5 anos. Aí, ou ela se transforma em amizade, em carinho, em amor, em convívio, amor mesmo. Pode haver paixão no amor, mas o amor não é paixão. O amor existe sem paixão. É gostoso e saudável quando o amor começa com uma grande paixão. E à medida em que a paixão vai dando lugar ao processo de acomodamento neurológico, porque o cérebro não aguenta viver naquele estado de excitamento enlouquecedor muito tempo, senão o cara surta de verdade, aí é a hora de você ir desenvolvendo cada vez mais o amor, o convívio, o companheirismo, os vínculos fraternos no casamento, a confiança, o descanso, a amizade, o cuidado, o aconchego, a construção de um vínculo comunal, conjugal, que vai depois produzir filhos, famílias, relacionamentos diversos e variados. Mas raramente, quando você vê um homem idoso, já com 50 anos de casamento, ou uma mulher dizer: até hoje eu sou apaixonado pelo meu marido ou pela minha mulher, eles não estão falando daquele fogo esbraseante da juventude, eles estão falando é que a admiração nunca morreu. O respeito só aumentou. A consideração só cresceu. A devoção pelo caráter mútuo só se desenvolveu. E é a isso que eles se referem quando dizem: estamos casados há 50, 60 anos, estamos apaixonados até hoje. É porque eles têm prazer na companhia um do outro mais do que em qualquer outra companhia. Mas não é por causa dos esbraseamentos semelhantes àquilo que acontece quando o patos da paixão está tomando conta do coração. Porque ainda é um fenômeno da carne, ainda é um fenômeno cerebral, ainda é um fenômeno neural, que não aguenta mais do que 5 anos.
Em geral, as paixões duram 1 ano e 4 meses, até 5 anos. Isso aí é estatístico, não é invenção minha. Os avivamentos têm a mesma duração no máximo. Todos os supostos avivamentos que eu acompanhei durante todos os anos da minha vida, até o dia de hoje, eram apenas fenômenos culturais da hora, fenômenos da empolgação de 1, de 2, de 3, de líderes, ou de fanatismos. O que às vezes dura mais tempo do que a paixão, semelhantemente à obsessão, é o fanatismo. Aí quando o cara entra num estado de fanatismo, ele pode morrer fanático até o último dia da vida dele, mas aí já é um estado de distúrbio mental permanente, já é uma devoção de sanatório, de hospício. Mas é o que vocês chamam de avivamento. O cara fica doido, diz barbaridades, pula, se joga no chão, estremece, enlouquece. Aí vem você e ouve essa história de estar havendo um avivamento em Pensacola, está havendo um avivamento na Argentina. Eu me lembro que aonde eu ia no mundo, nos anos 80 e 90, todo mundo me perguntava sobre o avivamento no Brasil. E eu dizia, olha, tem um grande incêndio de palha no Brasil, que vai mudando de região, de igreja para igreja, de igreja para igreja, mas o que você pensa como avivamento jamais chegou na história do Brasil, como não chegou na história de lugar nenhum. O avivamento wesleyano teve o seu momento de patos, de paixão, e teve o seu momento de comprometimento de consciência, que foi o que mais durou. Agora, aqueles que dependem da emoção, como os avivamentos pentecostais, o cara fala da Rua Azusa. Meu Deus, foi só um tempo. Ou da irmã M, fundadora do Evangelho Quadrangular, foi um tempo. Depois ela própria surtou. E os muitos e muitos e muitos avivamentos que eu estive dentro de todos eles aqui na América Latina, olhando com o mesmo olhar que eu tenho hoje. O pessoal me perguntava se eu estava empolgado e eu dizia, olha, eu só me empolgo quando eu vejo gente sendo transformada pela consciência do Evangelho. Do contrário, o que está acontecendo aqui vai passar já. É fogo de palha. Mas aí o pessoal fica com ódio, com raiva de você, da sua verdade. Essa é uma palavra que não existe no Novo Testamento. Isso é algo que você não vê os apóstolos buscarem. Vamos buscar um avivamento. Paulo, o tempo todo, deseja é que as pessoas não percam a alegria, nem a exultação da esperança, nem a perseverança. O que ele deseja é que as pessoas aprendam a se gloriar até mesmo nas próprias tribulações, que não se acovardem diante da oposição. Jesus fala dos macários e não diz bem-aventurados os avivados. A bem-aventurança final é contra toda circunstância de avivamento. Diz mesmo que te persigam vocês perversamente, o que não faz nenhum pelo se arrepiar, o que faz você gemer e sofrer, não desista, continue. Seja resiliente, corajoso, em frente. Tenha a cara de Ezequiel, um rosto de diamante para perfurar a casa rebelde e se manter íntegro, porque é na vossa perseverança que mantereis as vossas almas. É o que diz Jesus aqui em Mateus, no capítulo 24. Então, essa coisa da luz coletiva é um dos maiores enganos distrativos. É uma distração horrorosa. Fica todo mundo buscando o avivamento coletivo. Aí contratam, como eu me lembro desde a minha infância, os avivalistas. Você já ouviu falar nesses caras?
Hoje em dia se fala menos neles, mas no passado tinha os avivalistas contratados, que eram levados para as igrejas para pregarem. Geralmente eram pessoas que tinham 10 mensagens assim, cheias de anedotas, piadas e algumas histórias de milagres. E eles iam de igreja em igreja, pregando as mesmas mensagens. Aí o povo ouvia aquilo, ficava alegre. Aí ficavam 3, 4 meses assim com uma alegriazinha carnavalesca, que não durava muito tempo e que ia logo sucumbindo, morrendo, desaparecendo. Aí contratavam outro avivalista e outro avivalista, porque nada era para valer. Como praticamente tudo que você vê acontecendo aí é artificial. Como alguém escreveu aqui, o Henry, é luz fabricada, é luz de pirotecnia, é luz de galpão, de foguetes de Réveillon, não passa disso. E aí fica todo mundo procurando sinais de avivamento. Sinais de avivamento. Quando na realidade o sinal do avivamento é ser humilde de espírito, é ser dos que choram com os que choram, é ter fome e sede de justiça para a sociedade, para o mundo, é ser misericordioso, é ser limpo de mente, de olhos, de interpretação, é ser um pacificador, é ser um ente que sustenta o testemunho, não importa quais sejam as adversidades, e que não perde a alegria e a exultação da esperança, o regozijo de pertencer a Cristo. Regozijai-vos, exultai. O regozijo de se saber na companhia dos profetas, de ser amigo e irmão de Isaías, de Jeremias, de Obadias, de Joel, de Jonas, de todos os sofonias da vida, de todos os que mantiveram o testemunho de Cristo, como os verdadeiros apóstolos originais de Jesus. Macários, como se diz no livro de Atos dos Apóstolos, acerca deles e do verdadeiro avivamento, do verdadeiro sal, da verdadeira luz, do verdadeiro sabor do Evangelho. Se disse acerca deles, esses que têm transtornado a terra chegaram até nós. Esses que têm transtornado, não porque fossem chatos, não ficavam batendo de porta em porta, não eram testemunhas de Jeová, nem mórmons, nem esses caras que vão enchendo a paciência dos outros, não. Paulo, por exemplo, só se ouve dizer de uma pregação pública dele que tenha sido de algum modo provocada por ele no lugar reservado para tal, que é lá no Areópago de Atenas, como está em Atos 16 e 17. Porque o Areópago, onde eu já preguei para cristãos muitas vezes, espero pregar ainda muitas outras, ali era um lugar onde desde 300 anos antes de Paulo se faziam todas as grandes proclamações públicas de Atenas, e que ficou um lugar famoso por causa do grande orador Péricles, que fazia seus discursos memoráveis no Areópago, que é um lugar que está ali abaixo do Panteão, entre o Panteão e a Ágora de Atenas. Era um lugar para onde a cidade se reunia, era a eclésia. Era para onde as convocações eram feitas e as pessoas iam ali ouvir quem quer que fosse falar alguma coisa importante. Fora isso, você vê em Atos 14, Paulo e Barnabé em Derbe e Icônio, onde multidões se reuniram para ouvir.
Não foi porque eles bateram palma, oh, chegamos, venham nos ouvir, não. É porque eles passaram e viram um homem coxo, paralítico. E Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. E disse a ele, em nome de Jesus, levanta, recobre a tua saúde e anda. Falou para o indivíduo, que de um salto se botou em pé. E todo o pessoal que estava em volta na praça, que conhecia aquele homem, vendo aquele milagre acontecer, correu em perplexidade, chamando a Paulo e Barnabé por nomes de deuses do panteão greco-romano. Esse aqui é Mercúrio, esse aqui é Apolo, divindades. E como Paulo era o principal portador da palavra, então esse aqui é Mercúrio, que é o rei do discurso. E Paulo disse, não, minha gente, nós só estamos aqui falando de Jesus, que vocês não conhecem, mas se vocês querem ouvir, nós pregamos. E quando acabaram de pregar, vieram os judaizantes, os judeus das sinagogas, e os que se fantasiavam de cristãos no meio deles, que vieram a ser apelidados posteriormente de judaizantes, que eram os cristãos que queriam fazer a cultura judaica entrar goela abaixo das pessoas, como acontece até o dia de hoje, perseguiam, falavam mal e incitavam as populações seculares a perseguirem a gente como Paulo. Lá acaba Paulo levando uma surra danada, apedrejado, maltratado, vai para a cadeia, é um horror. Foram sempre os crentes que perseguiram o Evangelho. A gente não ouve dizer, então, o sacerdote pagão de Derbe se levantou e quis fazer alguma coisa assim contra os apóstolos. É uma raridade. Geralmente é o líder da sinagoga ou são os cristãos judaizantes que fazem isso, são os que querem juntar Jesus e Moisés, que fazem isso contra o Evangelho da graça de Deus, em toda a história humana. Do contrário, você não vê nos apóstolos essa atitude, dessa provocação. Ao contrário, eles imitavam Jesus. Vê aqui em Mateus, no capítulo 11, pelo amor de Deus, aqui, está bem aqui na nossa frente, Mateus, no capítulo 11, você vê que a minha Bíblia está com as páginas soltas, eu tenho que ir bem devagar, porque o vento do ventilador, não é o vento da brisa, né, do ventilador, está batendo aqui em cima de mim, e que fala, já no capítulo 12, acerca de Jesus, dizendo dele que ele estava ali para se cumprir as profecias de Isaías, entre outras coisas, vivendo com toda discrição. Ele não gostava de publicidade marqueteira. Está aqui em Mateus 12, verso 16, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. A cara dessa igreja, né, que está aí. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aí o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo, significando com juízo, a palavra juízo, verdade, justiça, compreensão. Anunciará juízo, luz aos gentios. E aí olha o caráter dele. Não contenderá, não vai entrar em briga. Não vai entrar em briga. Hoje eu fiz um post ali de um pastor nojento, misógino, perverso, falando mal das mulheres. Devia estar falando mal da dele. Mas, meu Deus, ele não contenderá. Jesus
Você não vê Jesus em contenda. Se alguém quiser contender comigo, vai ficar falando sozinho. Ou aprende a dialogar, ou vai falar sozinho. Comigo não vai ter contenda. Porque eu sou discípulo da não contenda. Sou macário, sou pacificador. Não contenderá, nem gritará. Nem gritará. Você está me ouvindo? Nem gritará. Parece tanto com as pregações que você ouve aí, não é? Tem gente que até reclama. Por que eu falo sem gritar? Eu, às vezes, grito. Depende da hora ou da circunstância, eu aumento a minha voz. Mas, no geral, se eu estou sendo ouvido, para que eu preciso gritar? Eu já gritei muito quando eu falava sem microfone para milhares de pessoas que vinham me ouvir, não tinha como amplificar a minha voz, eu tinha que subir em algum lugar e dar o melhor de mim. Mas, do contrário, não gritará. Não gritará. Nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não vai ficar incomodando as pessoas no ambiente público. Também não esmagará a cana quebrada, que é aquele indivíduo que já está todo arrebentado, ele não vai lá e ainda piorar a situação da pessoa. Nem apagará a torcida que fumega, não vai apagar o último lampejo de esperança humana nenhum. Porque ele quer fazer vitoriosa a verdade. Ele quer fazer vitoriosa a luz. É o que se diz aqui acerca de Jesus. Então a igreja é tudo, meu querido. É grito, é histrionismo, é histeria, é fanatismo, é abuso vocal, é falta de educação relacional, é avivamento de emoção passageira, mas nunca produz, no curso da história, nada duradouro, porque o duradouro só acontece na soma dos indivíduos, que numa certa dada geração vivem com intensidade de amor, porque até mesmo a paixão da conversão, depois de um tempo, ninguém aguenta viver como se vive no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano. Ninguém aguenta. Eu não aguentei. Eu me converti como todo bom convertido. Fiquei totalmente tomado de paixão, uma paixão que me consumia o ventre, os intestinos, a alma. E eu estava presente aonde me chamavam, era expulsando demônios o dia inteiro, orando por doentes, visitando os hospitais, pregando nas casas onde me solicitavam, a tal ponto que me chamaram na TV e me deram um programa de graça na TV, no rádio, em todo lugar, porque o que eu fazia era genuíno, era verdadeiro, era inquestionável e todo mundo estava em estado de perplexidade incontestável. Mas devagar eu fui percebendo que a minha fé já não se estribava mais em nenhuma forma de emoção. De vez em quando ela se emocionalizava, como emociona até o dia de hoje. Mas eu não dependo de nenhuma emoção, eu vivo de amor. E o amor não é uma emoção, é uma escolha, é uma decisão, é uma convicção, é uma determinação, é um desejo, é uma entrega. É, de fato, o privilégio de ter conhecido tamanha maravilha que me enternura ano após ano, e à medida em que eu envelheço,
mesmo não dependendo de nenhum tipo de emoção para viver bem cada dia da minha vida, com emoção ou com anti-emoção, não muda nada para mim, eu sei em quem eu tenho crido, sei, conheço em mim. Só o que cresce em mim é a resistência, a resiliência, a pacificação, é a alegria de ser de Jesus contra tudo, contra todos. Quando estão todos em favor, aleluia. Quando está todo mundo contra, não faz mal. Eu não mudo. Não mudarei até o último dia da minha vida. A mensagem é a mesma, a alegria é a mesma, a exultação é a mesma, a esperança é a mesma, porque a luz é a mesma. E consiste de toda justiça, verdade e bondade. Justiça, verdade e bondade. É disso que a luz consiste, é disso que ela é feita. Aí Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Você veja que outra vez ele está falando da soma dos elementos individuais formando o coletivo. A cidade, ele estava falando isso na Galileia, e se você chega hoje na Galileia, hoje é obviamente muito mais simples, mas mesmo nos dias de Jesus, quando não havia luz elétrica, do outro lado do Mar da Galileia, onde está a Jordânia de hoje, e nos dias de Jesus estavam as Decapólis, as 10 cidades greco-romanas mais importantes daquela área, as mais cultas, mais poderosas, você via, e havia cidades enormes, como Gerasa, por exemplo, uma cidade poderosa, imensa, muito maior do que Jerusalém, lá em cima do monte. Quem for a Israel comigo agora na próxima viagem em março, eu vou outra vez levar as pessoas que forem comigo a Gerasa, porque é um lugar que vale a pena explicar o que ali aconteceu sempre. Então, ele diz, olhando para o outro lado do Mar da Galileia, 12 quilômetros de separação da largura do mar, nas montanhas, os pontos de luz nas casas, que não eram milhões de casas como hoje em dia na Jordânia, eram algumas aldeias ou algumas cidades grandes, como Gerasa, como Gadara, algumas outras grandes, ou como já do lado de cá, Bet-Shean, e várias outras, que iluminavam. Mas era a soma das individualidades que fazia o clarão coletivo. Essa é a cidade sobre o monte. Não é uma luz solitária. É a soma da qualidade individual das lanternas formando aquela luz sobre a montanha. E aí Jesus, usando esse exemplo, diz que não é possível esconder uma cidade edificada sobre o monte, assim como não é possível esconder uma igreja que seja luz, feita de justiça, verdade e bondade. Ela não precisa de publicidade, nem de propaganda, nem de gritaria, nem de nada disso. Se ela for assim, a soma dos seus indivíduos será um clarão na noite da existência. Um clarão sempre. Aí Jesus prossegue e diz: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, do cesto. Isso ele já está falando de dentro de casa. Se você é uma luz em casa, dentro da sua casa, não esconda a luz que você é. E não esconder a luz não significa não ser discreto, não ser sábio, não ter bom senso, ser um chato perturbador da família, não. Obedecendo todos os critérios da mansidão de Cristo Jesus, sendo um Macários, Jesus diz: leve esse gosto para dentro. É como a luz que cobre.
Deixe vazar seu ser, sua consciência, através do fruto da luz, que consiste em toda verdade, justiça e bondade. Se você for assim, se você não for um ente que para fora é uma coisa, para dentro é outra, ou se você for uma pessoa que não se envergonha de dar o fruto da luz no ambiente da sua própria casa, você vai iluminar sua família inteira. Por isso, ninguém acende uma candeia, uma lâmpada com esse fogo da verdade do Evangelho crepitando, ardendo no ser, para esconder, para se envergonhar disso. Mas, ao contrário, a gente posta isso no velador e assim beneficia, ilumina, alumia a todos os que se encontram na casa. É como Jesus diz em Lucas, no capítulo 10, se vocês chegarem numa casa e encontrarem ali um filho da paz, basta um, no meio de vários, se tiver um filho da paz, fique ali. Fique ali porque você encontrou uma comunicação, uma comunhão com um ente luz naquele lugar, basta isso. Vai iluminar a todos, vai fazer bem a todos. Mas você tem que dar o fruto da luz. Porque se você não der o fruto da luz, que é feito de verdade, justiça e bondade, qualquer outra coisa é apenas pirotecnia religiosa, que só faz as pessoas ficarem cínicas, cada vez mais cínicas, olhando e observando você. Agora, olha só, Jesus conclui no verso 16 dizendo: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, dos seres humanos, da sociedade humana, do mundo, de tudo quanto é constituído por gente, por consciência na Terra. Assim também a vida de vocês, que consiste de verdade, justiça e bondade, a vida macária de vocês, com o gosto do sal, com a dissolvência do sal, com a descrição poderosamente inegável da presença do sal, com todo o seu poder preservador, com toda a construção dessa analogia que quer se transformar em caráter, em atitude e em vida, assim também brilha a vossa luz diante dos seres humanos todos, para que eles vejam as vossas boas obras. E boa obra, no meio chamado evangélico, o cara, quando usa a palavra obra, ele está se referindo ou a uma construção de uma congregação. Estamos lá trabalhando na obra da congregação, tá? Levantando paredes. Ou então, eu sou um obreiro, significando dizer que ele é um cara que é enviado pelo pastor de lugar em lugar, de casa em casa, convidando as pessoas para virem para o culto. Ou ele é um obreiro porque ele fica na porta como introdutor, ou porque ele é um operário do pastor como voluntário na igreja, ou a obra de Deus assim designada, que é chamada para caracterizar toda a atividade chamada eclesiástica. É a obra de Deus. Isso é uma coisa que me dá até uma gastura, desde que eu sou novinho. Quando o cara me perguntava: escuta, você divide o seu tempo ou dá tempo integral à obra? Para mim isso sempre foi um negócio muito esquisito, careta, estranho. Eu digo, eu dou tempo integral à vida, ao Evangelho. A obra da minha vida é o Evangelho. E a minha vida é a obra do Evangelho. Assim também, Jesus diz: se manifeste,
se manifestem as obras de vocês diante dos homens, para que eles vejam as boas obras, as boas ações, os bons frutos, a boa atitude de vocês. E a vida de vocês seja tão carregada de caridade, de bem-aventurança, desses sabores do reino de Deus, de tal modo que as pessoas olhem para vocês e glorifiquem. Olha que coisa linda. E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não precisa de nada, eles só olham para a tua vida e dizem: meu Deus, existe gente assim. E eu não sabia. Existe gente assim e eu não sabia. Assim brilhe também as vossas boas obras. Eu me lembro do tempo e de um dia em que a esposa de um dos pastores dos anos 70, mais conhecidos no Brasil, o marido dela, bem mais velho do que eu, desenvolveu uma raiva grande de mim. Eu nunca fiz nada para o cara, a não ser tentar ajudá-lo. Eu já estava na televisão antes dele, e ele se considerava uma figura eminente na denominação dele no mundo inteiro. Ele chegou na minha cidade, naquele tempo, Manaus, e viu a cidade inteira me assistindo em estupefação, e falou: o que é que um garoto de 19 para 20 anos tem para receber toda essa visibilização? E ficou com raiva. E algum tempo depois, quando eu mudei para o Rio de volta, para Niterói, fui pastorear a Igreja Presbiteriana Betânia em 80, 81, a esposa desse pastor, conversando comigo, por acaso, um encontro realmente casual, me disse: é uma pena que o fulano tenha tanto ciúme de você. Tanto ciúme de você. Agora, não presta atenção no ciúme, na inveja, nisso tudo dele não, porque ele é assim mesmo. Mas presta atenção na obra que ele faz. Aí eu fiquei olhando para ela e falei: a senhora está se referindo a quê? Aí ela falou: nossa obra é de assistência social. É parecida com aquela que o senhor faz, o senhor também faz muita obra. Muita obra. Eu falei: a senhora confunde as boas obras do Evangelho com criar uma ONG, uma para-eclesiástica, uma instituição, para fazer creche, para fazer isso, fazer aquilo. Isso aí qualquer máfia faz, qualquer um faz. As verdadeiras boas obras não são feitas de concreto, nem de organização institucional, nem de nada disso. É fruto da vida, é fruto do ser, é fruto da língua, é fruto do que se fala, é fruto do que se vê, de como se interpreta, de como se projeta, de como se existe, de como a gente é. A obra sou eu. A obra é você. Se não for assim, você só está perdendo tempo. E eu não quero perder o meu. Ao contrário, eu estou aqui para que os homens vejam a minha vida com Jesus, com Deus, e assim glorifiquem o Pai que está nos céus. É olhando a vida da gente, como Jesus disse em João 15, João 17, especialmente quando ele afirmou que o mundo só creria nele se visse as nossas boas obras de amor, começando de uns pelos outros. A obra é o que procede da minha existência, é o que grita da minha vida, mesmo que eu seja mudo, mesmo que eu não tenha palavra nenhuma a falar, eu não preciso dizer nada, a minha vida é um grito de verdade. E a sua também.